Esse é o nosso plano 5, que vai te ajudar a chegar nos primeiros 5 dígitos dos investimentos, que seria em torno de 10 mil até 99 mil reais, respeitando aquilo que a gente sempre fala, que são as nossas raízes, que são os aportes, os ativos, tempo, paciência e comprometimento. Sou Edgar Amazonas Filho, cofundador da Symmetry. Seja bem-vindo a mais esse vídeo aqui do plano 5. As ações nada mais são que pedacinhos que você tem de uma empresa, né? Muita gente fala dessa maneira, aqui a gente vai fazer também a mesma ideia. Para isso eu utilizei aqui como exemplo a própria empresa que eu fundei, que é exatamente a Symmetry. Então a ideia é exatamente essa, né? Você tem uma empresa, por exemplo, a minha empresa que é startup. Hoje a gente tem o seguinte cenário com essa empresa. Então, de acordo com esse cenário que a gente tem hoje, por exemplo, a gente tem uma startup, a Symmetry é uma startup. Vamos colocar aqui um valuation dela, a gente não vai aprender valuation, tá? Vamos supor que ela valha 1 milhão, pode ser 1 milhão de reais, 1 milhão de dólares, não tem problema. A ideia não é realmente reforçar o quanto é o valor da Symmetry, né? Quanto que ela vale. Então, o que acontece? Nesse primeiro momento, você tem, para uma empresa, os primeiros investidores, que basicamente são os fundadores e terceiros, de repente pessoas da família, que podem também investir nesse negócio inicial. Então, nesse momento, a gente diz que o capital é fechado, né? Ninguém entra, né? Essas pessoas, os sócios iniciais, têm determinadas cotas que foram estabelecidas no contrato social da empresa, né? Então, a gente está dizendo da seguinte maneira, que a gente tem aí, no caso, 100 mil ações. Então, essas 100 mil ações, hoje, essas 100 mil ações, elas dariam aí 10 reais por ação, né? 10 reais ou 10 dólares, como eu falei, não é essa questão aí que importa nesse primeiro momento. Então, nesse caso, pessoal, se a gente tem 100 mil ações, então eu tenho aqui, por exemplo, 50 mil ações, aqui para o Edgar, e aqui vamos colocar dessa maneira, 50 mil ações para o Luiz, que é o meu sócio. E cada ação dessa aí, a gente colocou aí, de acordo com esse valuation, em 10 reais por ação, então significa que eu tenho aqui, quanto? 500 mil reais. Vou colocar aqui 500 mil reais em ativos, tá? Em ações exatamente da Symmetry. E Luiz também. Tá? Então a gente tem esse cenário hoje. Então o que pode acontecer no futuro? No futuro a gente pode fazer o que a gente chama nosso IPO, que é o Initial Public Offering. Então esse IPO aqui, o Initial Public Offering, né, a oferta inicial das ações, lá você vai ter uma oferta primária, no momento do IPO pode ter uma segunda oferta, que é a oferta secundária, a gente não vai entrar muito em detalhes nessa questão, mas nessa oferta, vamos supor que aí nesse momento o capital vai ser aberto, e o que acontece? Agora não há mais aquelas 100 mil ações que a gente tinha inicialmente, a gente tem agora 10 milhões de ações, mas ainda tem aquele cenário, né? O Edgar com 50 mil ações e o Luiz também com 50 mil ações. Ah, Edgar, por que vocês ainda continuam com essas 50 mil ações? Eu estou simulando exatamente a situação em que o que vai sendo adicionado vai ser a quantidade de ações. Não é que a ação perde o valor diretamente, né? Você vai adicionando mais ações e aí, obviamente, você vai se diluindo ao longo desse processo todo. Isso vale aqui para a nossa startup ou vale para qualquer outro tipo de empreendimento. Então, nessa ideia, o que acontece? Ainda meu sócio aqui, a gente ainda continua com essas 100 mil ações. O restante das ações aí, a gente tem aí ofertada para quem, né? Nesse início aí, geralmente são empresas do tipo Venture Capital, Private Equity, em que elas podem investir dinheiro aí nesse período em que o capital é fechado. Nessa situação agora, né, agora com a IPO, essas ações vão ser ofertadas, né? Então aí eu tenho 10 milhões e o valuation agora, num total de 1 bilhão, eu vou ter aqui 100 reais por ação, tá? Então nesse momento, quanto é que eu tenho? 50 mil vezes 100. Então a gente vai ter aqui 5 milhões de reais, tá? Para cada um. Ou seja, teve um crescimento aí do patrimônio, né? Patrimônio líquido, né? Que a gente já falou também em módulos passados. Mas vamos supor que agora, perceba agora que o valuation, né, da Symmetry é agora 10 bilhões de reais, né? O que pode acontecer? Lembrando que agora a gente tem capital aberto, tá? Nesse caso aqui, esses 10 bilhões, eu ainda tenho aquelas 10 milhões de ações, só que em vez de ser 100 reais por ação, devido a esse crescimento capital, né, houve um crescimento capital ao longo de um período, eu não estou levando em consideração um período, tá? Apenas ilustrativo, apenas didático. Então agora eu tenho 1.000 reais por ação. Então o que pode acontecer? Esses 1.000 reais por ação pode não ser um valor nominal, né? Para muitos investidores, um valor interessante, né? Muita gente quer investir, mas de repente 1.000 reais não seria um valor interessante para a maioria das pessoas. Então eu posso pegar, que eu falo, né? A própria empresa, obviamente vai ser uma decisão da assembleia da empresa que vai decidir fazer isso, fazer o que a gente chama de split.
Esse split vai fazer o quê? Eu vou pegar e dividir, de repente, uma ação vai se transformar agora em 10 ações. Então, por quê, né? Lembrando que nesse cenário agora, né, o Edgar tem 50 mil ações, tá? Antes do split, tá? 50 mil ações, as mesmas 50 mil ações desde o início, tá? Desde o início da fundação aí da Symmetry. No caso aqui ele pegou 50 mil para R$1.000 por ação, isso aqui vai dar 50 milhões, tá? Então eu tenho um patrimônio agora de 50 milhões em ações da Symmetry, tá? Eu e o Luiz aqui, né? Nessa situação. Só o que acontece, tá? Como eu falei, ela vai passar por um split, ou seja, uma ação vai se transformar em 10 ações. Ao fazer esse split, o que vai acontecer? Essa ação volta a ser R$100, tá? R$100 por ação. E dessa situação, né, o Edgar agora né, vou ter 500 mil ações, né, já que 10 para 1, eu vou ter 500 mil ações. Só que ainda vou ter aqui os mesmos 50 milhões, já que a ação agora vai ser R$100 por ação, tá? Então, essa é uma solução, como eu falei, para aumentar o que a gente chama de liquidez, né? Por isso o split ele pode ajudar nesse processo aí da empresa tornar um ativo mais líquido, ou seja, mais facilmente negociado na bolsa de valores. Então, essa é a ideia aqui do split. O contrário pode acontecer, né? No Brasil, eles inventaram aqui, a gente inventou uma palavra, né? Em inglês, na verdade, nem existe essa palavra, mas foi inventada aqui no Brasil, de repente isso aqui vai virar moda lá no exterior também, que é o implit. O implit seria o contrário, pegar 10 ações, se transformar em uma ação. Por que acontece esse implit, né? Esse implit geralmente acontece quando a ação ela começa a ficar muito desvalorizada. Então essa questão aí das penny stocks, né, que a gente chama, né, em que eu vou ter uma desvalorização muito grande daquele ativo, por exemplo, a Oi BR3 está enfrentando essa situação. Então, por um determinado período de tempo, se estiver muito abaixo, aí a CVM tem uma regulamentação em que vai fazer com que isso aconteça um implit, ou seja, 10 ações vão virar uma ação, tá? Então, por exemplo, se está R$1, menos de R$1, né? Vamos arredondar para R$1 para facilitar, a OIBR3, de repente ela vai virar agora uma ação de R$10, tá? Obviamente, isso aí vai ter a mudança lá na quantidade de ativos para você lá, o sócio daquela empresa. Então isso aqui é o implit. Lá nos Estados Unidos, né, na verdade, isso aqui ainda se chama split, né, o implit, só que eles chamam de reverse. É o reverse split. Esse aqui, o split normal, que é aquele primeiro que eu coloquei para vocês, é o forward. Então eu teria essa situação, né, os dois tipos de split. Então essa situação em que acontece esse tipo de modificação na quantidade de ações, tá? Obviamente que você pode perceber, não houve alteração em nada no capital da empresa, né? Ainda continuam os 10 bilhões aí. Mas tem uma outra situação aqui que eu quero ilustrar para vocês. Nessa outra situação pode acontecer o que a gente chama de follow-on. Esse follow-on, né, também conhecido como FPO, né? Por que FPO? Tem o IPO, né, que a gente foi aquela oferta inicial. O follow-on é uma segunda oferta, né? Uma oferta em que vai haver aí, pode ser basicamente duas situações, né? De repente empresa, então pode ser, por exemplo, ações em que os controladores ainda têm, né? Lembrando que a gente pode ter uma situação que a gente chama, essas ações, que né, são as ações em circulação, que a gente chama do free float, né? Elas podem crescer, né? Exatamente essa questão aqui do follow-on, né? Então de onde elas podem vir? Podem ser ações realmente que já existia lá, no caso dos sócios, já detinham aquelas ações, ou podem ser também a criação de novas ações devido exatamente a um crescimento capital aqui da empresa, né? Então eu coloquei aqui como exemplo, vamos supor que ela adiciona aqui 1 bilhão, esse 1 bilhão de valuation, por exemplo, aqui da empresa, né? Ela vai fazer uma emissão de novas ações, né? No caso aqui eu teria 10 milhões, eu coloquei aqui mais 1 milhão de ações. Nesse exemplo eu estou colocando aqui o mesmo preço de R$1.000 por ação, tá? Mas geralmente isso aqui pode ter um descontozinho, tá? Um pouco abaixo daquele preço real daquela ação, tá? Lembrando que aqui eu não estou considerando aquele split que a gente estava explicando anteriormente. Então, nessa situação, o que vai acontecer? Lembrando ainda, por exemplo, que eu, tenho aqui aquelas mesmas 50 mil ações, tá? Se eu não participar, eu, sócio controlador, não participar desse follow-on, desse FPO, eu ainda continuo com essas 50 mil ações e, consequentemente, eu estou sendo diluído aqui no processo, tá? Uma diluição da minha participação na Symmetry. Então isso vai acontecendo ao longo de todo o processo. Se eu não quero ser diluído, eu teria que comprar mais ações. Isso também você pode enfrentar essa mesma situação. Isso aqui acontece de uma maneira até corriqueira, tá? Essa emissão de novas ações. Eu sempre costumo dizer que as ações, né,
Por exemplo, o governo tem aquela impressora, né, de imprimir dinheiro, que é exatamente através do Banco Central. Nesse caso, eu costumo dizer que esse é o dinheiro da empresa, né? Ela fabrica dinheiro. Então é uma maneira da empresa fabricar dinheiro. É uma estratégia interessante. E por que ela fabrica dinheiro? Assim como o governo ele fabrica dinheiro para, de repente, utilizar em infraestrutura, né? Utilizar investimentos, a própria empresa faz exatamente com o mesmo objetivo. Ela cria e emite novas ações exatamente para investir na própria empresa, de repente na expansão da empresa no próprio país, ou em expansão no internacional, né? Vai se tornar, de repente, uma multinacional. Então ela precisa de dinheiro. Ela pode captar através de dívidas ou ela pode fazer essa situação aqui, que é exatamente o FPO. E lembrando aqui, na questão dos dividendos, você pode ser impactado aqui nessa diluição aqui, nesse FPO, porque afinal de contas, aquele dividendo, aquela participação no lucro, ela vai ser dividida por todos os sócios. Consequentemente, como você vai ter uma diluição aí na quantidade de ações, aí você vai receber um pouquinho menos. Então isso, a cada follow-on que vai acontecer, você tem que ficar atento a esse processo. Aí é por isso que quando acontece isso, você pode subscrever, ou seja, você pode comprar, você sócio já atual, pode comprar novas ações. Espero que você tenha gostado. Se gostou, não esqueça de deixar o like, compartilhe com seu amigo também, ou amiga que também está querendo chegar nos primeiros 5 dígitos e de repente aí precisa desse primeiro passozinho, né? Como é que seria o passo a passo para investir tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Também não esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Vejo você amanhã.